A maior fonte de aço reciclado do planeta não vem de minas subterrâneas. Ela nasce no asfalto. A origem desse recurso está na indústria de reciclagem automotiva, um verdadeiro segundo portal para os carros. É por ele que um fluxo massivo de aço é devolvido ao mercado global todos os anos. Somente nos Estados Unidos, mais de 12 milhões de veículos chegam a esses pátios para serem reciclados a cada ano. Isso transforma os ferros velhos em algumas das minas de aço mais eficientes que a civilização já criou. A partir daqui, cada carro, antes considerado no fim de sua vida, embarca em uma nova jornada de transformação. Sua carcaça se torna a fundação bruta para a construção, para a indústria e até para a próxima geração de automóveis. Seu valor se esvai a cada quilômetro, até o dia em que o fim da estrada revela uma fortuna escondida. Um automóvel adquirido por $48 mil, após 10 anos de circulação, ainda guarda um valor surpreendente ao entrar no ciclo de reciclagem. Por trás dessa transformação, opera uma indústria que movimenta $60 bilhões anualmente, onde milhões de veículos antigos são desmantelados, prensados e renascem como matéria-prima. Este processo gera empregos para centenas de milhares de trabalhadores, ao mesmo tempo que reduz drasticamente os custos de fundição de metais e alivia a pressão sobre o meio ambiente. Se o minério de ferro vem de uma mina natural, os carros em fim de vida se tornam uma mina urbana, com um potencial quase infinito. Cada ciclo de reaproveitamento economiza até 74% de energia quando comparado à extração de minério virgem. Em média, 75% do peso de um veículo é recuperado, desde o aço e o alumínio até o vidro e os plásticos. Como resultado, centenas de milhões de toneladas de material ganham uma nova vida a cada ano. Eles continuam sua jornada na forma de edifícios, produtos do nosso cotidiano e até mesmo na próxima geração de automóveis. Para a maioria, é o fim da estrada. Mas aqui é onde o metal ganha uma segunda chance. Quando um automóvel chega ao fim de sua vida útil, ele é entregue na área de recebimento de uma usina de reciclagem. Ali, técnicos registram meticulosamente o número de identificação do veículo, o número do motor, o ano de fabricação, sua condição geral e toda a documentação correspondente. Em seguida, o carro é fotografado, recebe um código de rastreamento e o conjunto completo de dados é carregado em um sistema de gerenciamento digital. Essa etapa não só permite que todo o processo seja monitorado, mas também fornece a base para avaliar o valor residual de cada veículo. A inspeção se concentra nos componentes que podem ser reaproveitados, como motores, transmissões eletrônicos e peças internas. As peças utilizáveis são separadas e alimentam o mercado multibilionário de autopeças de segunda mão. Enquanto isso, veículos com danos severos ou desgaste completo são direcionados direto para a desmontagem, visando a recuperação de materiais. Uma vez concluída essa fase, os carros são organizados em lotes pelo pátio. Eles formam filas sistemáticas, prontos para entrar na linha de processamento em uma ordem clara e metódica. Essa eficiência resulta em um dado surpreendente. Nos Estados Unidos, mais de 95% dos veículos, em fim de vida, passam por este sistema, tornando os automóveis o produto de consumo mais reciclado do mundo. É esse nível de organização que permite a cada carro maximizar seu valor recuperável e contribuir novamente para a economia. Um fim silencioso para uma máquina de ruídos e o início de um meticuloso desmonte que assegura a segurança de toda a linha de produção. Uma vez que todos os fluidos são drenados, o carro avança para a fase de desmonte de seus principais componentes. As rodas são geralmente as primeiras a sair, pois ocupam um espaço significativo e são fáceis de processar. Pneus velhos estão entre os resíduos mais desafiadores para a natureza, levando décadas para se decompor. Por isso, a maioria é triturada em grânulos de borracha para compor asfalto e superfícies de playgrounds, enquanto outros servem como combustível alternativo em fornos industriais. Os aros de aço e alumínio são separados e enviados diretamente às fundições para reciclagem de metal. Em seguida, vêm os para-brisas e vidros das janelas, cortados com equipamentos especializados. Eles são feitos de vidro laminado
reforçado com uma camada de PVB que impede o estilhaçamento. A reciclagem recupera não apenas o vidro, mas também o PVB, que é reutilizado em materiais de isolamento acústico e revestimentos industriais. As portas são então removidas, uma parte que, embora pareça simples, combina múltiplos materiais. As estruturas de aço ou alumínio são cortadas para refundição, enquanto os motores elétricos dos vidros, os sistemas de travamento e afiação interna, são desmontados para recuperar cobre, plásticos e ímãs. O interior é o próximo, com bancos, painéis e carpetes sendo cuidadosamente desmontados e separados. A fiação é frequentemente decapada para extrair o cobre, ao passo que plásticos e tecidos são triturados e reaproveitados como novos materiais. Por fim, o motor e a transmissão, os conjuntos mecânicos mais pesados e valiosos, são retirados. Alguns são recondicionados para revenda, enquanto outros são desmontados para extração de alumínio, aço, cobre e até metais preciosos dos conversores catalíticos. Essa sequência sistemática de desmonte maximiza o valor residual de cada componente, garantindo que a próxima etapa, a compactação da carcaça, ocorra de forma segura e eficiente. Mas antes que a carcaça encontre a prensa, ela ainda carrega um emaranhado de peças indesejadas. Canos de escape tortos, grandes painéis de plástico e fiação residual são difíceis de processar. Para removê-los, o veículo é enviado à área de processamento bruto, onde braços mecânicos gigantes, equipados com tesouras hidráulicas, assumem o trabalho. Com dezenas de toneladas de força de compressão, as garras de aço arrancam portas remanescentes, puxam sistemas de exaustão ou esmagam radiadores em segundos. Plásticos, espumas e outros materiais que não podem ser fundidos são descartados no local. Graças à pura força mecânica, a estrutura do carro é rapidamente limpa, um processo muito mais veloz que o desmonte manual. Esta etapa de limpeza funciona como um filtro primário para toda a linha, eliminando materiais que poderiam inflamar, contaminar o metal recuperado ou danificar o próprio compactador. Após apenas alguns minutos sob a tesoura hidráulica, a estrutura do veículo é reduzida a uma carcaça limpa de aço e alumínio, pronta para a compactação com máxima eficiência e segurança. Uma força capaz de esmagar montanhas, concentrada em um único ponto. É o que aguarda a carcaça de aço do veículo, já despojada de todos os seus componentes. A estrutura nua é levada a uma colossal prensa hidráulica, onde uma pressão entre 150 e 200 toneladas a comprime implacavelmente. Em instantes, uma forma com mais de 4 metros de comprimento se transforma em um denso bloco de metal, com seu volume reduzido a apenas 1/10 do que era. A tecnologia empregada nesse processo varia, com diferentes máquinas projetadas para fins específicos. Com uma enfardadeira, a carcaça é comprimida em um fardo cúbico e denso de aço. Esses blocos de alta densidade facilitam o empilhamento, o armazenamento e o transporte. Enfardadeiras industriais modernas processam de 25 a 40 carros por hora, tornando-se ideais para instalações de grande porte que precisam de armazenamento eficiente antes da trituração. O achatador de carros, por outro lado, é mais comum em pátios de sucata de médio ou pequeno porte. Ele transforma os veículos em lâminas planas, com apenas algumas dezenas de centímetros de espessura. Suas vantagens são a velocidade, o menor consumo de energia e o custo de investimento mais baixo. A contrapartida é que os carros achatados são menos densos que os fardos, o que exige mais energia na etapa seguinte de trituração. Enquanto isso, a tesoura enfardadeira combina compressão e corte, fatiando o veículo em seções curtas e manejáveis. Embora sua capacidade de processamento seja menor, ela oferece um caminho direto para os trituradores, ou, em alguns casos, para as fundições, eliminando por completo a etapa de enfardamento. Em resumo, são métodos distintos, mas todos compartilham o mesmo objetivo: transformar um carro volumoso em metal uniforme, preparado para sua próxima vida. Uma vez compactada a estrutura do carro, os densos fardos de aço são levados a um triturador de alta capacidade, o coração mecânico de toda a linha.
Dentro de sua câmara, eixos de aço maciços com dentes entrelaçados giram em direções opostas, dilacerando o bloco comprimido em questão de segundos. O estrondo metálico preenche o ar. Em um instante, um carro que antes ocupava uma vaga inteira de estacionamento é reduzido a fragmentos uniformes de sucata. A capacidade de processamento é impressionante. Um triturador industrial moderno pode processar de 100 a 150 toneladas de aço por hora, o que equivale a centenas de veículos por dia. Essa pura eficiência permite que a indústria de reciclagem automotiva opere em grande escala, transformando montanhas de sucata em matéria-prima pronta para a fundição. Após a trituração, a mistura de metais e não metais segue por uma linha de triagem. Primeiramente, ímãs potentes extraem o aço carbono, enquanto correntes de Foucault desviam o alumínio e o cobre para o lado. Resíduos de plástico, borracha e tecido são descartados. O aço recuperado é então comprimido em fardos para o forno, e o alumínio e o cobre são coletados separadamente para outras indústrias. A partir de um único carro descartado, a linha de produção leva menos de 1 hora para recuperar metais puros e reutilizáveis. Eles estão prontos para reingressar no ciclo produtivo. Uma força que desfaz para poder recriar. Metais recuperados, prontos para retornar ao ciclo de produção. Aquilo que um dia foi a estrutura de um carro antigo foi compactado, triturado e organizado em fardos de aço padronizados. A jornada da reciclagem avança para uma nova etapa, à medida que esses blocos alimentam um forno elétrico a arco. Lá dentro, eles encaram um verdadeiro inferno. Eletrodos de grafite liberam correntes de dezenas de milhares de amperes, gerando um arco voltaico incandescente, como um relâmpago artificial. Em poucos minutos, a temperatura ultrapassa os 1.600 graus Celsius, deixando a sucata rubra antes de derretê-la em um fluxo de metal líquido. Fundentes são adicionados para extrair impurezas, formando uma camada de escória na superfície, enquanto lanças de oxigênio queimam elementos indesejados. Sensores e análises espectrográficas monitoram o processo continuamente, garantindo que a composição da liga atenda a especificações exatas. De uma massa caótica de peças automotivas, emerge um mar brilhante de aço puro e derretido, pronto para ser moldado em novos tarugos. Onde o metal líquido encontra a forma, e o tempo é medido em segundos. Uma vez refinado, o aço derretido não pode esfriar por muito tempo dentro do forno. Ele é imediatamente canalizado por calhas vedadas até a linha de lingotamento contínuo. Um fluxo incandescente de metal líquido escorre para moldes resfriados à água, solidificando-se em segundos para formar uma casca externa rígida. Em seu interior, o núcleo de aço permanece derretido, enquanto é transportado por rolos e resfriado gradualmente ao longo da linha. Desse processo, longos tarugos com dezenas de metros de comprimento tomam forma. Surgem tarugos quadrados para a construção civil e placas planas destinadas à laminação de chapas ou bobinas. Serras térmicas automatizadas os cortam em segmentos padronizados, cada um pesando várias toneladas. Cada peça é numerada, escaneada e registrada em lotes. De uma piscina disforme de aço derretido, emergem blocos definidos de material, marcando o início de um novo capítulo no ciclo da reciclagem. O calor ainda pulsa. A força bruta está prestes a dar a forma final. No instante em que deixam o forno de reaquecimento, os tarugos de aço em brasa avançam para o laminador a quente. Ali, dezenas de rolos massivos os pressionam, esticam e dobram continuamente em novas formas. A cada passagem, o aço se achata e se alonga, evoluindo de um bloco bruto e pesado para chapas ou bobinas uniformes. Câmeras de alta velocidade e sensores a laser monitoram cada milissegundo. Eles medem espessura e retilinidade com precisão para garantir que cada tira atenda ao padrão, diretamente na linha de produção. O processo se assemelha a esculpir músculos no metal, uma combinação de poder e precisão. Do brilho do fogo à força estável, a transformação final exige controle absoluto. O aço recém-laminado não pode ser despachado imediatamente. Ele precisa ser resfriado de maneira controlada.
Bicos de pulverização de alta pressão envolvem a superfície em uma névoa branca, reduzindo a temperatura rapidamente, sem causar trincas. Em seguida, ventiladores potentes sopram ao longo das bobinas, permitindo que o aço esfrie gradualmente e preserve sua estrutura interna. Assim que a temperatura se torna segura, cada bobina passa por uma rigorosa inspeção. Sensores ultrassônicos buscam por fraturas ocultas, câmeras de alta resolução examinam cada detalhe da superfície e testadores mecânicos medem a resistência à tração. Apenas as que são aprovadas recebem uma marcação e são armazenadas. Do brilho incandescente à força estável, o aço ressurge, pronto para servir a centenas de indústrias modernas. Sua jornada nas estradas terminou, mas outra, muito mais ruidosa, está prestes a começar. A partir daqui, o ciclo de renascimento se inicia com a desmontagem de cada componente, enquanto os combustíveis são drenados por segurança. Em seguida, prensas maciças exercem centenas de toneladas de força, compactando a estrutura. O som dominante, então, passa a ser o rugido do triturador, que desfaz o metal em milhares de pedaços. Esses fragmentos metálicos passam por uma triagem precisa. Ímãs potentes, correntes de Foucault e sensores avançados separam os diferentes materiais com exatidão. O metal purificado é então transportado para a fornalha, onde renasce como um novo aço. Uma vez laminado a quente, resfriado e inspecionado, o aço se transforma em um material limpo e durável. Ele está pronto para abastecer setores vitais que vão da construção e do maquinário pesado à fabricação de novos automóveis. Dessa forma, cada veículo que chega ao fim de sua vida útil, em vez de se tornar um resíduo, sustenta uma indústria multibilionária. Este ciclo reduz o consumo de energia e diminui a pressão sobre os recursos naturais, provando que a reciclagem não é apenas uma resposta ambiental, mas um pilar oculto que sustenta a economia moderna.